Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Eu quero falar com você hoje sobre o perfil do novo executivo. Do executivo para uma sociedade global, complexa, confusa, insegura e incerta. Por quê? Porque à medida que leio, à medida em que escuto as afirmações, os depoimentos, os discursos, as conferências sobre o perfil do executivo para os nossos dias, eu tenho uma sensação que nós estamos repetindo as mesmas coisas e talvez com um pouco de superficialidade. Deixe-me exemplificar. Eu estava estudando a vida de Moisés, o libertador, aquele que conduziu o povo de Israel por um período de 40 anos no deserto, sem um telefone celular, sem um megafone, absolutamente sem nada. E quando ele começou a organizar a nação de Israel, 1550, 1510 foi o período que ele viveu, ele estabeleceu o seguinte critério para escolher os melhores homens da sociedade naquele período. Primeiro, que eles fossem inteligentes, que tivessem mentes brilhantes, críticas. Depois, que eles fossem homens sábios de notório saber. E em terceiro lugar, que eles fossem homens experimentados para que eles supervisionassem grupos de pessoas no número que ele fornece no livro de Deuteronômio. Eu avancei um pouco para os dias de Salomão. E Salomão, que viveu, que era um rei de Israel, um dos homens mais cultos da história judaica, ele viveu no período de 966 a 926 a.C., foi o terceiro rei de Israel, como já disse. Ele dizia que o executivo deveria ter o seguinte perfil: integridade, homens íntegros, sábio de coração, prudentes, homens que soubessem guardar a sua boca, homens sobretudo com o ânimo sereno. Além de uma quantidade enorme de adjetivos que ele usa ao classificar esses homens. Avança um pouco para 582 a.C. e veja a declaração que Nabucodonosor fez quando ele procurava as melhores cabeças dentre o povo de Israel. Primeiro, que esses jovens fossem de espírito excelente. Depois, com profundo conhecimento, com inteligência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e fossem competentes não apenas para auxiliar o rei, mas para também viver em palácios. Qual é a diferença do perfil do executivo que estamos buscando hoje? Absolutamente nenhum. Hoje eu estava lendo as entrevistas concedidas por dois grandes intelectuais. O Harari, o que escreveu o livro sobre o Homo sapiens, depois 21 lições para líderes no século XXI, e também do intelectual Diamond, em que eles dão o perfil do executivo para os nossos tempos. Aqui está a matéria, e não existe nenhuma diferença, absolutamente nenhuma diferença. Sim, existe. Simplesmente a tecnologia mudou e mudou radicalmente. Na época dessas pessoas a que me referi, não havia o celular, não havia o rádio, não havia a televisão, não havia o avião, não havia o automóvel, não havia o trem veloz, não havia todas as comunidades que hoje nós temos no presente século, no presente momento. Mas a capacidade intelectual do homem sempre foi exigida. O espírito crítico sempre foi exigido. A prudência sempre foi exigida. A boca sensata sempre foi exigida. A capacidade de liderança foi sempre exigida. Mas nos dias atuais, nós dizemos que procuramos executivos com as seguintes características: alfabetizados,
ou alfabetização de dados. 2, pensamento crítico, não há diferença. 3, habilidade em tecnologia. 4, capacidade de adaptação, flexibilidade, criatividade, inteligência emocional, inteligência cultural, liderança, julgamento e tomada de decisão e colaboração. Essas são algumas das características que hoje estamos procurando na sociedade. Todas elas eram exigidas há muito tempo. Como eu já repeti em clipe anterior, Confúcio, que viveu 700 anos em Cristo, ele dizia que você deveria procurar o conhecimento como se você estivesse vendo o seu melhor amigo e você nunca pudesse tocá-lo. Por quê? Porque o conhecimento é infinito. Então eu gostaria de sugerir a você que me escuta, você jovem, você de minha idade, você de ideia avançada, que você voltasse a estudar a história e você descobriria que tudo aquilo que hoje nós estamos dizendo, que estamos falando, já foi dito de outra forma, de outra maneira, com outras palavras, mas que o significado é o mesmo. Você precisa aprender a desaprender. Isso já foi dito lá atrás. Você precisa se atualizar. Isso já foi dito lá atrás. Você precisa dominar a tecnologia, não importa qual. Naturalmente que hoje a tecnologia é mais sofisticada, mas você precisa estar atualizado. Você precisa conhecer tudo o que está sendo escrito sobre a Revolução 4.0, a robótica, a inteligência artificial, entre tantas e tantas outras tecnologias. Mas o cerne, o âmago dessa discussão é muito simples. A sociedade moderna precisa de executivos distintos. Executivos diferenciados, cultos, preparados, que sejam capazes de ensinar as novas gerações, não apenas com palavras, mas com exemplos, que sejam líderes inspiradores. Você sabe da carência de líderes que esse país tem, que o mundo tem. Veja a América se desperdiçando ser um líder verdadeiro. Veja o Brasil aí batendo como um pato que foi chutado na cabeça. Nós não temos liderança. Daí porque eu insisto tanto na tecla conhecimento, conhecimento, conhecimento. E se você estudar a história, você verá que o discurso é sempre o mesmo. As palavras podem mudar. Portanto, eu sugiro que você estude o perfil da antiguidade, daquilo que se procurava nos homens, e você descobrirá que é a mesma coisa que hoje nós procuramos encontrar nos homens do mundo moderno. Só que existe naturalmente, como eu já falei, um avanço na tecnologia estupendo e extraordinário para o benefício de todos nós. Quero convidar você para que visite o site da Gutenberg Consultores. Lá você vai encontrar artigos, entrevistas com executivos, depoimentos que passaram pela Gutenberg Consultores, entre tantos outros trabalhos que são feitos para chamar a sua atenção, para despertá-lo, para tirá-lo dessa situação cômoda, retirá-lo da gaiola de ouro, desamarrar, quebrar as suas algemas de ouro. Por quê? Você só poderá fazer isso com criatividade, com pensamento crítico, com estudo, com absorção de novos conhecimentos, de novas técnicas, de novos processos, de novas ideias. Se você preferir, me manda um e-mail para macedo@gutenberg.com.br e eu garanto lhe responder imediatamente. Se você está me vendo pela primeira vez, eu quero lhe dizer que a nossa empresa existe há 40 anos. Somos uma das empresas mais antigas na área de outplacement do país. Já conduzimos uma quantidade extraordinária de processos com sucesso. Quero dizer também que trabalhamos com mentoring, fazemos palestras nas organizações e todos os nossos trabalhos são comumente avaliados como excelentes, em função da profundidade, da seriedade, do profissionalismo e da ética. Portanto, visite o site, leia lá os nossos artigos. E eu agora quero agradecer a você pelo seu tempo, desejar a você uma super semana e eu espero reencontrá-lo na próxima, se Deus assim o permitir. Até lá!